Olá, meus caros, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui hoje para falar da lua cheia. Ela vai acontecer agora, no dia 28 de janeiro, no signo de Leão, e vai ser às 16h17, horário de Brasília. É sempre na lua cheia que a gente consegue perceber o auge do ciclo, momento em que as sementes que foram plantadas na ocasião da lua nova chegam ao seu máximo de expressão. Nem sempre elas atingem o ponto que a gente queria, né? E às vezes é possível a gente fazer algumas alterações, é possível corrigir rotas, mas é importante também que a gente saiba que nem sempre isso é possível, né? E que o que acontece na lua cheia, às vezes permanece por todo o ciclo. Vamos lembrar que desde o início esse ciclo tem sido muito interessante de acompanhar, porque na lua nova nós tínhamos uma conjunção exata entre os luminares e Plutão, Sol e Lua e Plutão. E portanto, por Plutão ser o planeta que literalmente representa o poder, nós estamos o mês todo lidando com os mesmos temas, né? Nós estamos assistindo as figuras de poder, as lideranças, quer porque estejam atuando bem, quer porque perderam lideranças, quer porque faltou liderança, né? Então é interessante como os chefes de Estado, chefes de governo, ministros, senadores, deputados, como estão em foco, principalmente os que têm mais destaque, no outro tema que está sendo muito importante neste momento, que é a luta dos países ou a luta entre países para a obtenção da vacina, né? Então é lógico que a gente tem visto muitos chefes de Estado em evidência, e isso é logicamente muito importante porque este é um assunto de chefe de Estado, né? Então é lógico que eles têm que estar envolvidos, uma vez que essa pandemia atingiu enfim, proporções tamanhas e de tamanha grandeza, que é só mesmo entre os líderes dos estados que as coisas têm que ser solucionadas, digamos assim. Nestes últimos 15 dias, nós vimos presidentes serem empossados, presidentes serem afastados, né? E muitos deles em evidência, logicamente, pelas negociações que estão sendo traçadas, né, em prol da imunização. Portanto, é um ciclo mesmo, né, do poder, um ciclo dos chefes de Estado, e a coisa precisa mesmo ser tratada nesse nível, apesar de que aqui às vezes não é o que a gente assiste, né? E tanto o nosso presidente quanto o seu staff ainda mantêm uma atitude de negação para com a pandemia, né? E, portanto, se exime em muitos momentos da sua responsabilidade, que é assumir que este é um dever do próprio Estado. Defender os seus habitantes, defender os seus cidadãos e, logicamente, lutar pela imunização da sociedade. É claro que também pelas tensões, né, do momento, a gente vem assistindo uma série de atrapalhadas, de comandos, de desmandos, enfim, que vêm sendo feitos meio atabalhoadamente, né, para que se encontre soluções agora um pouco, né, com o prazo muito curto, porque tudo que se perdeu de tempo antes, todo o desperdício de tempo que aconteceu antes, agora está, logicamente, sendo tratado sempre no gargalo. Então, às vezes, até parece, né, que nós estamos participando e assistindo uma comédia ou até uma tragicomédia em muitos momentos. Mas é interessante, eu gostaria de citar que desde o início deste ciclo, isso está acontecendo na casa 12 do mapa do Brasil. A casa 12, dentro do território do mapa, é a casa que antecede o ascendente, né? O antecede o nascimento das coisas. Então, às vezes, é uma casa onde acontece muita improvisação. A gente até brinca, né, na astrologia, que ela é o território que é um pouco terra de ninguém, é um território onde, de certa maneira, reina um pouco o caos. Então, esse lugar que vem já há 2 anos bastante ativado no mapa do Brasil, porque as últimas 2 conjunções, tanto a conjunção de Saturno com Plutão, há 1 ano atrás,
que já vinha desde 2019. E a conjunção de Júpiter com Saturno, agora em dezembro, ambas se deram na casa 12 do Brasil, né? Então, é um lugar onde o imprevisível, o impensável, o inacreditável, o absurdo, o extraordinário podem ter lugar. E nesta lunação em especial, que se deu, né, com Plutão junto aos luminares, isso acentuou barbaramente essa falta de condução, essa falta de competência, essa ineficácia, né, do nosso poder, principalmente executivo. Então, enfim, a astrologia pode explicar um pouco do caos que nós estamos vivendo. Então, na evolução deste ciclo, né, e na fase crescente, nós tivemos uma intensificação das energias e isso promoveu várias cisões, promoveu, enfim, uma certa clareza de quem eram os atores, quais eram os lados e quais eram realmente os elementos envolvidos e toda a dificuldade que nós estávamos tendo para obter alguns milhões de vacina. No entanto, como também na fase crescente a Lua estava em uma posição de destaque, ela nos, digamos assim, nos defendeu e fez com que o bom senso imperasse e conseguiu-se, de alguma maneira, chegar a termos e nós obtermos não só as vacinas da Índia, como também a liberação da Anvisa daquelas vacinas que estavam lá disponíveis no Butantan. Então, com isso, a imunização pôde prosseguir, mesmo que a passos lentos, né? E estamos aí, de alguma maneira, pelo menos não perdemos o ritmo da imunização. Na fase cheia, a Lua volta a ocupar um lugar de destaque, porque ela é o regente dessa lunação cujo ascendente está em Câncer. Ela estará, então, oposta ao Sol, né? Como é característico da Lua cheia. Ele, por sua vez, está conjunto exatinho a Júpiter, o que representa, digamos, as figuras que estão no comando e no poder, né? E um pouco afastado dos dois também está Saturno, todos eles fazendo uma oposição à Lua, o que demonstra claramente que de um lado estão as pessoas que estão no comando do governo e de outro estão o resto da população, que muitos de nós indignados, nos sentindo desrespeitados, com a falta de comando, com a falta de experiência, com a falta de eficiência, com a inoperância, enfim, né? O que demonstra claramente uma insatisfação enorme com esse desgoverno. A Lua cheia, então, está acentuando, né, um eixo do mapa que é o eixo das crises, né? Então, de um lado estão todos os planetas na casa das crises e a Lua na casa oposta, que é a casa dos recursos, né? E isso nos demonstra claramente como estamos sem recursos, com muitas dificuldades, com muitos insumos faltando, com muita falta de estrutura, enfim, ainda em plena crise. Se ficasse só nisso, estaria muito bom, mas acontece que no meio, entre o Sol e a Lua, estão ainda Marte, já se afastando um pouco de Urano, mas ainda próximo o suficiente para continuar extremamente irritado, intolerante, impertinente, raivoso. E isso, de certa maneira, é alguma coisa que a gente tem que ficar bastante atentos, porque isso só põe lenha na fogueira entre as diversas partes, né? E a gente pode traduzir essa oposição de Sol e Lua por várias situações que vêm sendo vividas. Então, esse exacerbamento da presença do Marte, essa irritabilidade, essa raiva, né, que vem sendo, digamos, acalentada, né, pode nos levar, sabe Deus aonde. Então é isso que nós temos que ficar bastante atentos, porque os humores vêm subindo, né, as temperaturas vêm subindo e não dá para a gente imaginar para onde isso pode ainda nos conduzir. E vamos dizer que, é lógico, existe uma situação toda coletiva bastante acirrada, mas isso também pode estar acontecendo nas nossas vidas, porque uma vez que a pandemia voltou, uma vez que a crise continua, é lógico que outras reações e outras reações em cadeia vão acontecer
E muitos de nós, logicamente, seremos atingidos novamente por uma situação que não há o que fazer a não ser a gente respeitar as regras que os profissionais de saúde nos pedem para observarmos e respeitarmos. Então é preciso que a gente tente, cada um fazer a sua parte, minimizando essa transmissão que está altíssima, né, nesse momento, esse alto nível de transmissão da doença. Então é preciso que cada um de nós também possa colaborar. Os mais atingidos neste momento serão os nativos do primeiro decanato dos signos de Aquário e Leão, Touro e Escorpião, que poderão estar com as suas vidas, do ponto de vista mais pessoal, um pouco mais atingidas. Vênus, por sua vez, se encontra em Capricórnio, coladinha ao Plutão. Essa dupla está meio perdida assim no meio do mapa da alunação, e isso representa um pouquinho as figuras de poder que estão um pouco perdidas, um pouco sem muito tato e sem muita sensibilidade para lidar com a situação, literalmente sem perceber muito, talvez, o tamanho da coisa, e demonstrando, inclusive, essa dupla, o quanto realmente a questão da falta de condições, a falta de insumos, a falta de infraestrutura, a falta de recursos está bastante acentuada. E Mercúrio está completamente isolado nesta alunação, ele não faz aspecto com ninguém, ele não se liga a ninguém. Isso nos diz que a falta de comunicação entre as partes, entre os líderes, entre os países, entre os segmentos, enfim, é muito grande. Então, a falta de transação, a falta de troca, a falta de diálogo, a falta de negociação, né? É preciso que a gente fique atento, porque nós também podemos, cada um de nós, nos comunicar e começar a retrabalhar esta rede de informações e de comunicação. O mais grave de tudo é que o Mercúrio vai entrar em retrogradação no dia 30. Então a lua cheia acontece no dia 28, no dia 30 ele entra em retrogradação. Do fim de Aquário até o começo do signo de Aquário, vai retrogradar por 20 dias, como sempre. Isso quer dizer que literalmente a gente vai passar um período andando para trás. Isso pode ter, enfim, não dá para a gente estimar quais podem ser as consequências, mas de qualquer modo a gente sabe que o ritmo será mais moroso e que entraremos, digamos assim, num momento em que os passos serão bem mais lentos. Eu gostaria de chamar a atenção ainda para uma situação que ainda está no céu, que é aquela de Netuno em quadratura com os nodos lunares, o que faz com que, lembrem-se, eu sempre comento, com que a nossa vista fique um pouco turva, uma vez que Netuno é o planeta das ilusões, é o planeta, enfim, né, de dourar a pílula e de fazer com que a gente não veja com muita clareza para onde estamos indo e como e quando chegaremos em algum outro lugar. Então, e agora, para terminar, uma boa notícia, né? No meio do céu dessa alunação está o Quíron, e ele está numa posição bastante positiva, numa boa ligação com o Sol e numa boa ligação com a Lua. Nos lembrando de que a figura da pandemia é um símbolo importante do momento que nós estamos vivendo, né? E que, logicamente, as nossas atitudes e toda a nossa intenção de atravessar esse momento, enfim, da melhor maneira possível, é o que vale, né? Para que a gente vença justamente esse momento que é de grande transformação. O Quíron também está ali para nos alimentar de esperanças, para nos alimentar de fé, porque ele também é um planeta de sabedoria, né? Então ele nos diz que nós temos sim condição de atravessar esse período de grandes transformações, que vai nos levar certamente a uma sociedade melhor, a uma sociedade mais justa, né? Então não vamos nos esquecer de fazer a nossa parte e de manter a nossa fé em dia, ok? Eu convido a todos para consultarem o site, para verem como é que a evolução dos próximos dias vai se dando e também para consultarem os seus signos solares e os seus signos ascendentes para ter uma orientação um pouco mais pessoal de como atravessar esse momento, ok? Então, eu desejo a todos uma boa semana e que a gente se veja em breve. Até lá. Tchau.
acredite na vida.